Bom, pessoal, aqui a gente tem a planilha que foi utilizada no minicurso. Primeiro, para poder falar das funções procv, função índice, função corresp e também da validação de dados, né? Então, exatamente aqui a mesma planilha. Dei uma estruturada nela para que vocês possam conseguir fazer esse exemplo que a gente deu na aula, né? E posteriormente a atividade passada no final do curso. Primeiro, para a gente conseguir achar o nome dos funcionários aqui, né? E é o que está pedindo, criar uma lista suspensa com os nomes dos funcionários disponíveis nas células B2 até B6, portanto, essas daqui. Basicamente, a gente clica na célula B8, a gente vai na guia Dados. Nesse ícone aqui, se passar o mouse, vai estar escrito validação de dados, na setinha do lado, validação de dados. A gente pode vir aqui, trocar de permitir uma lista, e a fonte vai ser exatamente aquele conjunto de valores, aquela matriz do B2 até o B6. Então, igual, clico para selecionar a fonte e arrasto até aqui. E aperto Enter, OK, e já está disponível os nomes para eu poder selecionar. Cumprida a primeira parte. O segundo pede que a gente utilize a função procv para encontrar o valor de venda do funcionário cujo nome aparece na célula B8. Então, nessa célula que a gente acabou de colocar, tem o nome Cláudio, mas poderia ser Felipe, Renato, Pamela e Maria. Então, é variável, né? A gente precisa encontrar o valor de venda que está na coluna E, utilizando a função procv. Quando a gente começa a declarar a função procv, a gente já tem a estrutura dela. Primeiro, ela pede um valor procurado, depois a matriz, onde ela vai procurar, o número da coluna onde está a informação que a gente quer, e o procurar intervalo, que é se uma correspondência ela é exata ou ela é aproximada. Primeiro que o valor procurado, ele é variável. Ora ele é Felipe, ora é Cláudio, Renato, Pamela ou Maria. Então, a célula é variável. Então, a gente clica aqui em B8. Depois, ponto e vírgula, a matriz. Onde a gente está procurando? Lembrem que a gente não pode ter nada à esquerda da informação, que é a nossa fonte, né, que é a nossa referência, no caso os nomes, senão o Excel ele não consegue achar. A gente sabe que para corrigir isso, olhar também para a esquerda, a gente tem a última opção, que é a função índice mais corresp. Mas já que pede procv, a fonte, ou seja, a matriz da nossa tabela é somente essa matriz menor, que é da célula da coluna B até a coluna E. Então, a gente vai selecionar essa matriz menor, ponto e vírgula, o número da coluna que está a informação. Bom, já está selecionado o intervalo em vermelho aqui para a gente. Essa é a coluna 1, 2, 3, 4. Portanto, a coluna 4 vai trazer a informação do valor de venda daquele funcionário. Ponto e vírgula. E, por fim, o que eu falei, se é uma correspondência aproximada, algo parecido com o nome que vai estar aqui, ou se é correspondência exata. Na maioria das vezes, e em especial com nomes de pessoas, a gente vai escolher o parâmetro falso, porque a gente quer exatamente o mesmo nome que está ali. Fecho o parênteses e aperto Enter. Pronto. Ele não trouxe a formatação aqui do valor, não tem problema, a gente vai em página inicial, seleciona aqui a opção, real, aumenta a coluna clicando 2 vezes quando a cruzinha ficar desse formato aqui, entre as colunas B e C, e agora já tem o valor. Agora, a gente vai utilizar a função corresp. Para quê? Para encontrar o número da linha que está o nome do funcionário que aparece na célula B8. Então, novamente, a nossa referência vai ser a célula B8. Lembrando que a função corresp, então, faz exatamente o que está pedindo aqui na pergunta. Utilizar a função corresp para encontrar um número, ou seja, a função corresp traz um número com base no nome, ou seja, com base no valor da célula B8. Então, vamos começar a declarar a função corresp. O valor procurado é com base na célula B8, certo? Então, é aqui que a gente vai clicar. E a matriz que a gente está procurando é exatamente a matriz onde estão os nomes. Qual que é? É as células B2 até B6. Tipo de correspondência. A gente precisa, semelhante à forma do procv, dizer se é um valor que é menor do que aquele nome, ou se ele é maior, ou se ele é exato. Como eu disse anteriormente, na maioria dos casos a gente quer uma correspondência exata e aqui não é diferente. Então, número 0 e fecho parênteses. Pronto. A gente sabe que o Felipe está na posição 2 daquela matriz utilizada e está correto. Se eu trocar aqui o nome para Cláudio,
posição 1, aliás, o PROC-V já fez atualizar a venda. Para Renato, posição 3 também atualizou a venda. Pamela, a mesma coisa. E Maria, a mesma coisa. Já a função índice, ela vai ser usada para atender a seguinte solicitação. Utilizando a função índice, encontrar a idade do funcionário cuja posição de seu nome aparece na célula B10. Então, a gente vai utilizar aqui, começar a declarar a função índice, a matriz que a gente vai utilizar. Vamos repetir a pergunta? Utilizando a função índice, encontrar a idade do funcionário cuja posição de seu nome aparece na célula B10. O que a gente quer? A gente quer saber a idade. Então, a idade vai estar aqui, na coluna C. Então, a nossa matriz é da célula C2 até C6. Ponto e vírgula. Dessa vez, a gente não vai informar o número da linha de forma fixa. Ou seja, eu sei que, por exemplo, Maria está na posição 5. 1, 2, 3, 4, 5. E é o nome que está selecionado aqui. Mas, quando eu trocar na lista suspensa, eu vou querer retornar uma outra posição. Então, novamente, eu preciso de algo variável. E eu já garanti isso quando eu utilizei na célula B10, e é exatamente o que está falando aqui, uma coisa variável, né? Então, o CORRESP que está atuando nessa célula aqui vai atuar de forma variável de acordo com o nome selecionado. Então, eu quero o valor variável que está na célula B10. E aí a gente pode fechar. Por hora, a gente não tem número de coluna, já que a nossa matriz que está sendo estudada, ela é uma matriz de apenas uma coluna. Posso fechar o parêntese e dar Enter. Pronto. Trouxe a idade da funcionária Maria. Mas, se fosse o Cláudio, traria aqui 26 e note que a fórmula PROC-V atualizou o valor de venda, como a fórmula CORRESP atualizou a posição do nome do Cláudio. Por fim, agora unindo essas duas outras questões aqui, a gente consegue fazer o que o PROC-V não conseguiu fazer nessa segunda opção, que é olhar para a esquerda. E é exatamente o que está sendo solicitado. Utilizando as funções índice e CORRESP, encontrar o código do funcionário cujo nome aparece na célula B8. Ora, a gente tem o nome aqui, seja ele Cláudio, Felipe, Renato, Pamela ou Maria, e a gente quer olhar para a esquerda e achar a informação. Isso é possível com a fórmula índice mais CORRESP. Como que a gente faz? E, aliás, foi exatamente o que a gente fez, tá, pessoal? A gente descobriu esses dois parâmetros aqui, para mostrar que uma célula trabalha junto com o outro. A índice trabalha junto com a CORRESP. Então, vamos lá. O índice, novamente, ele pede uma matriz. Mas qual matriz? Vamos ler a pergunta. Utilizando as funções índice e CORRESP, encontrar o código do funcionário cujo nome aparece na célula B8. Então, o que a gente quer? A gente quer o código do funcionário. Então, é essa matriz que a gente vai solicitar. E, aliás, eu já tinha chamado ela previamente de matrículas, tá? Lembrando que é sempre interessante nomear o intervalo. Ponto e vírgula. O número da linha em que está essa informação, ele é variável, conforme a gente já visualizou ali na função CORRESP. Então, nada melhor do que a gente utilizar a função CORRESP para a gente ver qual que é o número da linha que está a informação solicitada. A função CORRESP, ela pede o valor que a gente está procurando. Quem que é o valor que a gente está procurando? A gente quer o código do nome Felipe. Ele quer pegar um nome nessa lista e olhar para a esquerda. Então, o valor procurado é uma variável também na célula B8, ponto e vírgula. E a matriz procurada? Bom, eu vou procurar em um nome. Primeiro, eu selecionei o meu objetivo, que é trazer o código na função índice, mas o CORRESP, ele vai trazer o número da linha que corresponde ao que está selecionado na célula B8. Então, ele vai trazer aqui na matriz B2 a B6. Quando ele achar esse nome aqui, ele vai ler essa função. Beleza, tá Felipe. Opa, Felipe eu sei que está na posição 2. Logo, eu vou fornecer para você, índice, essa posição para você olhar para a esquerda na matriz que você declarou aí no início da sua fórmula e achar o código que está sendo pedido. Por fim, eu tenho que colocar o tipo de correspondência e, novamente, ela tem que ser uma correspondência exata, portanto, 0. Fecho o primeiro parêntese, que fecha esse da função CORRESP, e fecho o segundo parêntese, que fecha esse da função índice, e aperto Enter. Pronto, eu já tenho que o código do Felipe é o AB002. Eu consegui fazer o que o PROC-V não conseguia, que era olhar para a esquerda. Se eu trocar para Cláudio, é o AB001, e todas as outras informações atualizaram. Afinal, isso aqui é automático. É um cálculo que é feito pelo Excel de acordo com os parâmetros fornecidos. Renato, a mesma coisa. Pamela, a mesma coisa. E Maria, a mesma coisa. Por fim, a gente pode ver que a gente tem várias funcionalidades diferentes dessas fórmulas PROC-V, CORRESP, índice, e que elas podem trabalhar juntos para cumprir objetivos determinados.
Além disso, a gente viu que a gente consegue fazer um intervalo nomeado, uma lista suspensa, com essas matrizes que a gente declara. E lembrando ainda que a gente fez aqui, e a gente vai precisar isso para fazer o próximo exemplo, que é dar nomes aos intervalos, que facilita muito. Como que eu troco o nome? É só vir aqui em Fórmulas, Gerenciador de Nomes. Eu tenho aqui vários intervalos já nomeados, idades, matrículas, nomes, e eu posso vir aqui em Editar, ou caso eu queira, eu posso excluir. E é isso.